Já parou para pensar que ciência e perícia criminal têm tudo a ver? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a relação entre essas duas áreas. Eu sempre quis ser um cientista. Desde os tempos da escola, passando pela fase do vestibular, a minha intenção era ser um pesquisador acadêmico. Então eu estudei, pensei, decidi entrar numa faculdade de física. Durante o período da graduação, eu cheguei inclusive a trabalhar com divulgação científica na área de astronomia e depois eu entrei no mestrado e fui investigar, através de simulações computacionais, a interação entre átomos e campos eletromagnéticos. Mas infelizmente a situação da pesquisa acadêmica no Brasil não era muito promissora. As bolsas de pesquisa estavam cada vez mais escassas, as possibilidades de eu me tornar um professor, pesquisador em uma universidade estavam ficando cada vez mais distantes e foi aí que a perícia criminal entrou na minha vida. Eu prestei o concurso para perito, comecei a trabalhar e de repente eu me vi fazendo o quê? Ciência. É isso mesmo. Fazendo ciência na perícia criminal. Primeiro, é interessante a gente observar que a criminalística utiliza muitos métodos, conhecimentos, procedimentos, técnicas oriundas da pesquisa acadêmica. Métodos de detecção de drogas, cálculos aplicados a acidentes de trânsito, estudos médicos sobre lesões. Então isso é apenas um pequeno exemplo da infinidade de contribuições que a ciência dá à perícia criminal, à criminalística. Por outro lado, a própria atividade pericial como um todo é puramente método científico. Veja, ao analisar uma cena de crime ou um objeto relacionado a um delito, o perito criminal ele observa o fenômeno que aconteceu e ele começa a elaborar hipóteses para explicar aquele fenômeno, para entender o que aconteceu. E através dos vestígios, dos elementos encontrados, ele vai testando as suas hipóteses, para ver se os vestígios corroboram ou não aquela ideia que ele teve. Se os vestígios não corroboram a hipótese, o perito criminal revisa essa hipótese, constrói novas hipóteses e vai testando, vai fazendo o círculo do método científico. Encontra um vestígio, encontra um elemento, testa se esse vestígio se encaixa com aquela hipótese. Ao final, ele constrói toda a dinâmica, toda a explicação, a conclusão da dinâmica do fato, da dinâmica daquele crime, o que aconteceu ali, puramente com base no método científico. Construção de hipótese, teste de hipótese, validação para chegar na conclusão. Veja, por exemplo, um caso em que eu atuei, que foi um desabamento de uma marquise, o colapso da estrutura que acabou levando à morte um dos operários que trabalhava ali na obra. Então eu cheguei no local, observei o fenômeno que tinha acontecido, o colapso daquela estrutura, e comecei a levantar algumas hipóteses para explicar por que aquilo havia acontecido. Será que houve falha no projeto? Será que houve falha na execução? Falha humana? Falha de material? O que aconteceu? E analisando os vestígios, estudando os elementos, nesse caso eu recebi a ajuda também de um colega especialista em engenharia forense, e ao final eu cheguei à conclusão de que a causa daquele colapso havia sido uma combinação de dois fatores. A estrutura metálica estava sendo usada de maneira inadequada, a amarração não tinha sido feita da maneira correta e a escora da estrutura havia sido retirada antes de se completar o tempo de cura do concreto. Por isso, toda aquela estrutura veio abaixo. E como que eu cheguei a essa conclusão? Observando os vestígios, levantando hipóteses e confrontando as hipóteses com vestígios, até achar um encaixe perfeito. E aí então eu forneço a explicação final. A perícia criminal ela oferece oportunidades interessantíssimas também de pesquisa acadêmica. Alguns colegas meus realizam pesquisa, publicam seus resultados através de artigos científicos e nós utilizamos esses artigos, livros no nosso dia a dia.
Porque às vezes nós nos deparamos com algum caso complexo que envolve muitos estudos, muitas variáveis, e a gente vai buscar solução no conhecimento científico. Inclusive, existem muitos peritos que colocam referências bibliográficas nos seus laudos. Eu, por exemplo, já usei em alguns laudos meus referências para mostrar para a pessoa que vai ler o meu laudo de onde eu tirei aquela informação que acabou me levando a determinada conclusão. Então, você que gosta de ciência, que trabalha na pesquisa acadêmica, que tal conhecer um pouco mais sobre a perícia criminal? Continue acompanhando os vídeos postados aqui no canal sobre perícia, também os conteúdos lá no Instagram, @sobreperícia. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários, entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer de responder. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que ele seja apresentado para mais pessoas e também se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos por aqui. Um abraço e até mais!